E aí pessoal, tudo bem? Então aqui é o Davi para mais uma aula de inglês aqui do ENA. Espero que todos estejam bem, espero que tenham passado uma boa virada de ano, né? Que 2021 possa ser o ano da aprovação de vocês. E devido ao mérito de cada um, ao seu esforço durante o ano passado, e que todos consigam o que desejam, né? A sua aprovação. Então hoje a nossa aula é sobre interpretação de texto estilo Enem. E aquela nossa frase diz assim: Life isn't about finding yourself. Life is about creating yourself. Então, a vida não é sobre encontrar a si mesmo. A vida é sobre criar você mesmo. Então é sobre essa frase diz que nós não devemos ficar procurando quem nós somos, né? Nós devemos criar quem nós somos, né? Que com cada atividade, com cada coisa que nós vamos realizando na nossa vida, nós vamos criando quem nós somos. E não a gente vai procurando, né? Ah, vou fazer uma coisa ali, eu vou me encontrar ali. A gente vai, cada passo, cada dia, criando a nossa própria identidade. Tudo bem? E na aula de hoje nós vamos falar sobre 5 dicas para melhorar a interpretação das questões de estilo Enem. Na verdade, nós já falamos no decorrer das outras aulas, então vai ser mais uma revisão de alguns pontos que nós já falamos. E também vamos fazer a resolução de questões dos exercícios de fixação. Então, a primeira parte nós vamos falar 5 tips in order to understand what text want you to know. Então, 5 dicas, né, para que nós possamos interpretar melhor os textos, para saber responder aquilo que os textos, né, das questões do Enem, eles pedem da gente. Beleza? Então, primeiro ponto, a primeira dica, né, a primeira tip, que é dica, é que a gente deve treinar a interpretação de texto. Então, muitos de vocês, muitas pessoas, eles querem aprender, né? Muitas vezes nós queremos aprender a interpretar bem um texto, mas nós não temos uma base e nós não temos essa prática. Então, é crucial para que nós consigamos acertar as 5 questões lá do Enem, né? Que a gente pensa assim, mas são apenas 5 questões. Mas essas 5 questões fazem muita diferença na pontuação de linguagens, que já não é tão alta. Então, quando eu acerto as 5 questões de inglês, eu já tenho um ganho mais significativo. Então, precisamos treinar essa interpretação de texto. E para isso, nós precisamos o quê? Estarmos inseridos no contexto em que nós vamos encontrar lá no Enem. Então, nós precisamos estar mergulhados nessa língua, né? No caso, o inglês, né? Então, procurar em jornais. Sei que os jornais físicos não tem, né, muito, principalmente em outras línguas. Então, mas tem na internet os jornais The New York Times, BBC News, né? Tem vários jornais, né? Para que nós possamos cada dia fazer, mas eu não quero estudar inglês porque é chato, porque não vale tanto. Mas você faz assim, cada dia você pega o jornal, abre lá um jornal em inglês, começa a ler aquele jornal, né? Lê uma coluna daquele jornal, lê uma notícia, uma manchete, para que nós possamos estar inseridos na língua que nós vamos fazer a prova. Então, tem também mais recentemente os podcasts, né? Tem lá no Spotify ou no YouTube, tem vários podcasts que tem podcasts totalmente em inglês, mas tem outros que ensinam inglês, né? Então, eles mostram um texto em inglês e fazem detalhes, mostram sobre a estrutura da língua, sobre acontecimentos culturais e atualidades também. Então, são muito importantes para agregar conhecimento para a gente mesmo. Então, ou também se eu não quero ouvir podcast, não quero ver jornal, procure textos na internet, né? Até mesmo posts de pessoas famosas. Então, você segue várias pessoas do Brasil, não siga uma pessoa de outro país, que geralmente ele vai estar postando coisas em inglês, né? Vai estar postando stories, falando inglês, né? Isso para você ir se familiarizando com a língua e possa aprender cada dia palavras novas, vocábulos novos. E da mesma forma como nós vimos na aula passada, que era sobre músicas, né? Treinar a interpretação de texto a partir de músicas também é um bom ponto, certo? Eu gosto muito de um cantor lá. Então eu pego
uma vez por semana, eu vou pegar uma ou duas músicas desse cantor, vou ver a letra, antes de olhar a tradução, vou ver o que eu consigo extrair daquela música, né, a partir da minha própria interpretação. Então já vai estar treinando para que caso apareça uma música, né, na questão do Enem ou outro tipo de texto, eu já esteja familiarizado. E livros também, né? Eu sei que é mais difícil encontrarmos livros em inglês, assim, físicos, mas na internet também, se você tem já um domínio maior da língua, que você possa ler livros em outra língua, em inglês no caso, que vai facilitar muito a sua vida. Outra dica, né, outra tip é engordar o seu vocabulário. Então, como é que eu vou ter uma base em inglês se eu não tenho um bom vocabulário? Então eu preciso engordar o meu vocabulário, eu preciso aprender novas palavras. Então, eu digo que você possa aprender 10 palavras por dia, juntamente com 10 frases por dia. Então, e escrever sempre à mão. Você tem um caderninho, tem uma folha, ou mesmo no computador, mas preferencialmente à mão. E você coloca lá, hoje eu vou aprender essas 10 palavras. Pego essas 10 palavras e eu vou criar 10 frases usando essa palavra, para que eu possa fixar essas palavras, certo? Então, se você faz isso desde o seu início, né, do aprendizado, você vai fixando muitas palavras. Por exemplo, eu pego aqui uma palavra que é jeopardize, que quer dizer prejudicar. Eu peguei essa palavra, aí fiz uma frase eu mesmo com essa palavra, né? Então, this pandemic situation would jeopardize our financial system whether we haven't had been prepared. Então, eu peguei uma palavra que eu não conhecia, estudei um dos seus significados e apliquei numa frase. O meu cérebro ele vai conseguir reter mais facilmente essa palavra. Ele vai saber que essa palavra é importante, porque eu estou repetindo essa palavra, né? E incluindo num contexto para facilitar maior, para ter uma facilidade maior de assimilação, né? Então, precisamos aumentar o nosso vocabulário, certo? Outra coisa é ser eficiente na hora da prova. Nós já falamos isso aqui em outras aulas, que nós precisamos fazer o quê? Ler primeiro o enunciado, para depois ir para o texto. Porque muitas vezes o enunciado ele quer apenas o que está ali no título, ou até mesmo numa data. Então, primeiramente eu vou ler o enunciado, para depois ir pesquisar no texto, com aquelas táticas que nós demos na primeira aula, acho que na aula 8, sobre skimming, scanning, que facilitam a minha vida na hora de responder uma pergunta, às vezes quando eu não tenho assim, um conhecimento muito efetivo, né? E, fora ler primeiramente o enunciado, eu vou grifar partes importantes. A gente não pode levar marcador de texto, mas a gente pode ir grifando, né? Passando assim a caneta por baixo da palavra, são palavras importantes relacionadas com o enunciado, para que eu seja mais eficiente na hora da prova e não perca muito tempo, né? Porque time flies, né? O tempo voa e nós sabemos bem disso que no Enem é punk, né? Então tem que ser eficiente mesmo na hora da prova. Bom, e outro ponto, né? É a utilização de estratégias para inferir o significado de palavras. Nós sabemos que nós não somos falantes nativos de inglês, tem muitas palavras que nós não conhecemos, muitos contextos que são próprios da língua inglesa, em que nós vamos ter problemas com isso, né? Mas nós precisamos utilizar estratégias para tentar resolver esse problema. Então, em outras aulas nós já falamos sobre a utilização de prefixos, sufixos, né? Uma aula passada, eu acho que na aula 10 ou antes, não lembro, que nós falamos que uma palavra com um prefixozinho, uma partícula que eu uso antes da palavra, ou um sufixo, uma partícula depois, eu posso fazer palavras diferentes, né? Palavras novas. Um exemplo que a gente falou na outra aula, por exemplo, a palavra happy, né? Todo mundo sabe que é a palavra happy, que é feliz, ok? A palavra happy é feliz. Mas se eu acrescento o prefixo un antes da palavra happy, eu vou formar a palavra unhappy, que é infeliz. Então, com apenas a adição de um prefixo, eu já conheci uma nova palavra, que é infeliz. Então, é muito importante que nós revisemos essas questões dos prefixos, sufixos, essas derivações, para que nós que a gente descubra essas palavras que às vezes possam ser
desconhecidas a priori, né? À primeira vista sejam desconhecidas, mas na verdade nós conseguimos entender pela essa estratégia, né? Outra coisa são os cognatos, né? Cuidado, que são cognatos? Cognatos são palavras semelhantes, né? Então, tem muitas palavras que são semelhantes em inglês e em português. Por exemplo, em inglês, a palavra banana se escreve do mesmo jeito que em português. Então, isso aqui na escrita é tanto em português como em inglês. Vai mudar que em português é banana, em inglês é banana, banana. Então, isso é um cognato. Mas nós precisamos ter cuidado com os falsos cognatos, né? Que em inglês é chamado de false friends. E um exemplo de false friend. Por exemplo, um false friend, né? Nós temos a palavra, o advérbio, né? Digamos aqui, se eu consigo escrever aqui. Actually. Actually. Né? Uma pessoa leiga, assim, que não tenha conhecimento dos false friends, vai achar que essa palavra actually é o quê? Atualmente, não é? Só que não é. Ele é um false friend, porque actually, na verdade, quer dizer realmente, de verdade, certo? Então, não é um cognato. Então, banana, sim, é um cognato, mas actually é um falso cognato. Porque eu acho que é uma coisa, mas não é. Porque se eu quiser dizer atualmente, em inglês, eu vou escrever essa palavra aqui, né? Vou tentar escrever, que é meio difícil aqui. Currently, né? Currently, que na verdade quer dizer atualmente, certo? Então, tomar cuidado com os false friends. Outra coisa é analisar o contexto em que o texto está inserido. Nós já falamos também em outras aulas, né? Inclusive era o mesmo tema, que é interpretando textos estilo Enem. Precisamos analisar o contexto, também utilizar aquelas técnicas novamente de skimming, scanning, e entender, se tiver imagem, melhor ainda, porque eu posso ter ali o campo visual para tentar descobrir o contexto que o autor da questão está querendo me perguntar. Certo? Então é importante analisar o contexto, analisar o título, analisar a fonte, a data e, por último, fazer ganchos com outras áreas do conhecimento, ou seja, a história. Eu olho a data, eu lembro que aquilo tem a ver com a Revolução Industrial, porque tem essa data, ou porque está falando desse cara, que está falando do Ford, está falando de alguém. Então, eu faço esses ganchos para analisar esse contexto melhor e conseguir identificar o significado não daquela palavra em si, porque às vezes mesmo com tudo isso eu não consigo identificar o que aquela palavra quer exatamente, mas eu consigo analisar o contexto e assim eu consigo responder a questão. Isso é mais uma estratégia para se dar bem nas questões do Enem. E outra coisa são os pronomes, né? Como o Chris diz na série, alusão, né? Pronomes hoje, pronomes amanhã, pronomes sempre. Então, é importante que eu saiba, que eu domine os pronomes mais importantes, né? Que são os pessoais, relativos, demonstrativos e possessivos. No caso dos pessoais, que são os mais conhecidos, né? I, you, he, she, it, we, you, they. Por quê? Porque durante um texto, eu não vou ficar repetindo as palavras. Tô falando do Chris. Aí no texto eu vou falar Chris 50 vezes? Não. Nós sabemos, pelo próprio português, né, na redação, que nós vamos escrever uma palavra uma vez e depois nós vamos usar pronomes para se referir àquilo que a gente falou lá no começo. Então, é importante que nós saibamos esses pronomes, não só os pessoais, como os relativos, né? That, which, what, who, whose, entre outros. Os demonstrativos, né? This, these, that, those. E os possessivos, né? My, your, her, his, its, our, your, their. Então, precisamos saber esses pronomes para que nós possamos fazer uma melhor interpretação textual. Porque se ele está falando, por exemplo, da Rochelle lá no começo, aí depois ele usa o he lá embaixo, ele está falando da Rochelle? Não, porque he se refere a ele e não a ela. Então eu preciso saber perfeitamente esses pronomes, para que eu possa fazer uma melhor interpretação de texto. Tudo bem? Então agora nós vamos para os exercícios de fixação da apostila 4. A primeira questão do Enem diz assim:
Uma campanha pode ter por objetivo conscientizar a população sobre determinada questão social. Na campanha realizada no Reino Unido, a frase "A third of the food we buy in the UK ends up being thrown away" foi utilizada para enfatizar o. Então, nós vemos nessa questão um típico exemplo de questão que quer saber se você sabe ou não o que uma expressão quer dizer. Porque ele fala assim, ó, "A third of the food we buy in the UK ends up being thrown away." Thrown away, né, que é a palavra que aparece embaixo. Se eu conseguir pegar aqui a caneta, né? Aqui é a expressão thrown away quer dizer o quê? Jogar fora. Né? No passado, está sendo jogada fora. Thrown away. Então, com isso a gente já sabe que ele está falando de desperdiçar comida, né? E ele ainda coloca aqui uma pera, né? Chorando, e uma frase dizendo sad, isn't it? Então, triste, não é mesmo? Então, com certeza, essa frase foi utilizada para fazer o quê? Para falar sobre desigualdade social? Não. Sobre escassez de plantações? Não. Reeducação alimentar? Não. Custo dos alimentos? Não. Então, com certeza, desperdício de comida, porque a própria phrasal verb utilizado, né, que a gente fala que é o phrasal verb, quando eu utilizo um verbo com outra preposição, conjunção, e dá outro sentido, é um phrasal verb. Então, o phrasal verb throw away quer dizer jogar fora. Então, está falando, com certeza, de desperdício de comida. Beleza? A próxima questão fala: orientações à população são encontradas também em sites oficiais. Ao clicar no endereço eletrônico mencionado no cartaz, disponível na internet, o leitor tem acesso aos. Então, aqui a gente pode ver que é um anúncio, né, uma orientação, um cartaz, estilo textual. E lá embaixo ele fala assim, ó, nessa parte que eu estou marcando, ele diz assim: "To learn more about living prepared, go to..." Ele dá um site aqui do governo. Então, ele está falando, se eu clicar nesse endereço eletrônico que ele está me dando aqui, eu vou fazer o quê? Então, se eu sei inglês, eu leio aqui, mesmo que eu não saiba, eu posso ter aqui, no caso, um cognato, que é prepared. Prepared, me digam que parece muito com preparado. Então, to learn more about living prepared, para aprender mais sobre como viver preparado, vá para esse site aqui. Então, mesmo com meu pouco conhecimento em inglês, mesmo que eu não saiba o que é um cognato, eu sei que prepared se parece com preparado. Então, o que é que eu vou dizer se o leitor entrar nesse site? Ele vai ter acesso a quê? Ações do governo local referentes a calamidades? Não. Relato de sobrevivente? Não. Tipos de desastres naturais possíveis de acontecer? Não. Informações sobre acidentes ocorridos em Connecticut? Não. Medidas de emergência a serem tomadas em catástrofe? Sim, porque ele está dizendo que eu vou estar mais preparado, né, para casos de catástrofe, como aconteceu, né, a Global Flu Pandemic, terrorismo de 11 de setembro, né, o furacão Katrina, ataque o ocorrido lá em Chernobyl. Então são catástrofes. Então, com eu indo nesse site eu vou encontrar medidas para serem tomadas, né? Medidas de emergência a serem tomadas em caso de catástrofe. Resposta letra E. Outra questão 3. As sandálias havaianas são vistas hoje mundo afora como mais um símbolo do Brasil. No título do texto, a expressão to cover the world, nós vemos aqui mais um phrasal verb. É utilizada com o intuito de destacar no artigo. Então, o que eu disse para vocês? Vamos primeiro no enunciado, porque às vezes a gente não precisa nem ler o texto. Ele está pedindo só no título do texto. Porque ele usou o phrasal verb to cover the world. Então, está no passado, né? Então, to cover the world quer dizer assim que foram para todo mundo, né? Ganharam o mundo. Então, ele utiliza no texto, no título assim, Havaianas, how a Brazilian flip-flop to cover the world. Então, como uma sandália brasileira ganhou o mundo. Então,
ele é utilizado, essa expressão, para quê? Para mostrar o sucesso que as sandálias alcançaram internacionalmente? Pode ser. O conforto e a praticidade do produto? Não. A simplicidade da ideia desenvolvida para as sandálias? Não. O poder de adaptação que o produto dispõe? A visão globalizada? Não. Então, o uso da expressão to cover the world é utilizado com o intuito de destacar o quê? O sucesso que as sandálias alcançaram internacionalmente. Então, viu como é importante nós lermos primeiro o enunciado, porque às vezes não preciso nem gastar tempo com o resto do texto. É o que eu disse, a gente precisa ser eficiente no tempo, porque tempo é o que a gente menos tem na prova do Enem, beleza? Bom, mais uma questão, né? A quarta. Diz assim: produções artístico-culturais revelam visões de mundo próprias de um grupo social. Esse poema demonstra a estreita relação entre a tradição oral da cultura indígena norte-americana e a. Aqui nós precisamos ler o texto porque ele busca uma relação entre a tradição oral da cultura indígena norte-americana e alguma coisa que vai ser demonstrado pelo poema. Então vamos lê-lo. Diz: My brother the star, my mother the earth. Então, meu irmão a estrela, minha mãe a terra. My father the sun, my sister the moon. Meu pai o sol, minha irmã a lua. To my life give beauty. Então, para minha vida deram beleza. To my body give strength. Para o meu corpo deram força. To my corn give goodness. Para o meu milho deram bondade. To my house give peace. Para minha casa deram paz. To my spirit give truth. Para o meu espírito deram verdade. E to my elders give wisdom. Para os meus ancestrais, anciões, deram sabedoria. Então, nós podemos ver aqui que ele faz várias vezes em relação com o quê? Com coisas da natureza. Então ele fala star, que é a estrela, earth, que é a terra, sun, sol, moon, que é a lua, corn, que é milho. Então, a gente pode ver que ele faz uma relação entre a cultura indígena norte-americana e o quê? Transmissão de hábitos alimentares? Não, ele só fala de comida aqui do milho. Dependência da sabedoria de seus ancestrais? Apesar de ele falar de sabedoria aqui, né, com a palavra wisdom e relacionar com ancestrais, não tem nada a ver, certo? Representação de corpo em seus rituais? Não. Importância dos elementos da natureza. Então, com certeza, essa é a alternativa certa, porque ele retrata essa cultura indígena norte-americana, a tradição oral, com esses elementos os quais nós citamos aqui. Tudo bem? E a última questão diz assim: no título e no subtítulo desse texto, as expressões a tall order e the sky is the limit são usadas para apresentar uma matéria cujo tema é. Então esse título, né, esse texto, ele fala a tall order, né, que é um pedido grande. The sky isn't the limit for an architect building the world's first invisible skyscraper. Então o céu não é o limite para um arquiteto construindo o primeiro arranha-céu invisível do mundo. Então skyscraper é arranha-céu. Então ele usou essa palavra tall order, que é um pedido alto, um pedido grande, e the sky isn't the limit, então o céu não é o limite, são usados para apresentar uma matéria cujo tema é, começando de baixo para cima, construção de altas torres de apartamento nas grandes metrópoles da Ásia. Aqui nós teríamos que ler esse texto todo, mas só pelo enunciado ele já está falando de arranha-céus, né? Então não seria essas altas torres, né? Competição entre arquitetos para a construção do edifício mais alto do mundo. Aqui no subtítulo, né, ele já iniciou dizendo, ó, an architect. Ele usou um pronome definido an, que quer dizer né, um arquiteto. Então, apesar de estar indefinido, se fosse uma disputa, ele utilizaria já no início, né, que seriam dois arquitetos que estariam brigando sobre isso. E não foi o que ele usou. Então, não é essa competição. Técnicas a serem estabelecidas para a construção de edifícios altos na Califórnia. Confissões de um arquiteto que busca se destacar na construção de arranha-céus.
ou inovações tecnológicas usadas para a construção de um novo arranha-céu em Seul, né, que é a capital da Coreia do Sul. Então, com certeza, ele usou essas expressões para apresentar esse tema que é inovações tecnológicas usadas para a construção de um novo arranha-céu em Seul, certo? Mas a gente vai ler aqui em algumas partes do texto para ver se realmente é essa letra A. Então ele fala: Charles Wee, one of the world's leading high-rise architects, has a confession to make. Olha, aqui que está o erro para a questão, a letra B, que fala confissões aqui e vem aqui confession. É a pessoa que vai ler só o comecinho pode errar e achar que é essa questão, né? Então esse arquiteto, Charles Wee, ele é um dos maiores arquitetos de alta construção, né, de arranha-céus. Tem uma confissão para fazer. He's bored with skyscrapers. Então ele está chateado, está cansado de arranha-céus. After designing more than 30, most of which punctuate the skylines of rapidly expanding Asian cities, he has struck upon a novel concept, the first invisible skyscraper. Então, ele disse que estava cansado e apesar de fazer, e depois de ter feito mais de 30 arranha-céus, ele resolveu mudar e criar um novo conceito, que é o primeiro arranha-céu invisível. Certo? Então fala, as the tallest structure in South Korea, his infinite tower will loom over Seoul until somebody pushes a button and it completely disappears. Então, fala que ele vai construir lá na Coreia do Sul, né, uma torre infinita, né, de que vai, quando alguém apertar um botão, ele vai desaparecer. Aí ele fala, when he entered a 2004 competition to design a landmark tower, the Korean-American architect rejected the notion of competing with Dubai, Toronto, and Shanghai to reach the summit of man-made summits. I thought, let's not jump into this stupid race to build another tallest tower, he says in a phone conversation. Let's take an opposite approach. Let's make an anti-tower. Então, nesse parágrafo aqui, desmente a questão da letra D, que fala de competição. Quando ele fala bem aqui, ó, quando ele entrou na competição em 2004, né, para desenhar uma torre, né, ele rejeitou essa questão de competir com Dubai, Toronto e Xangai para ter. Aí ele falou assim: eu pensei, não vamos cair nessa competição estúpida de construir um novo prédio mais alto, né? Ele falou que vamos tomar um caminho oposto, que é fazer uma anti-tower, né? Anti-tower. Ou seja, ele não ia cair nessa competição, ele queria construir uma coisa diferente, como ele falou lá no início. Então a letra D com certeza também não seria. Aí ele fala: The result will be a 150-story building that faces from view at the flick of a switch. The tower will effectively function as an enormous television screen. Então, essa torre vai funcionar como se fosse uma televisão bem grande, being able to project an exact replica of whatever is happening behind it until its facade. Então, ele vai ser capaz de projetar exatamente o que está acontecendo atrás dele. To the human eye, the building will appear to have melted away. Então, para os olhos humanos, a construção vai parecer que que sumiu, certo? Has melted away. It will be the most extraordinary achievement of Wee's stellar architectural career. Então ele fala que vai ser o maior empreendimento desse arquiteto. Então, com certeza, esse texto usou essas expressões para falar o quê? Dessas inovações tecnológicas usadas para a construção de um novo arranha-céu em Seul. Com certeza é a letra A. Então, pessoal, espero que eu tenha ajudado, que nesse ano vocês consigam o propósito de vocês. E thank you guys for watching. Um abraço.